Boa noite, irmãos. Hoje vamos continuar nossa leitura na meditação do livro de Romanos. O tema de hoje é termos técnicos usados na doutrina de Paulo em relação ao pecado. Pelo pecado, a morte. Isso a gente vê em Romanos 5, versículo 12. A gente pode até ler, o versículo antes de ver o irmão explica aqui. Diz assim: pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Agora vamos ver o que o irmão explica sobre esse versículo. Refere-se a como o pecado entrou na criação e arruinou tudo. E assim toda a criação tem a maldição da morte sobre ela. O próximo termo é mortos para o pecado. A gente encontra isso em Romanos 6, versículo 2. E diz assim: de modo nenhum, nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Esse versículo está separado, posição, pela morte de Cristo, de toda a ordem do pecado sobre a cabeça de Adão. A gente vê essa referência em Romanos 6, versículo 2, no capítulo 7, versículo 6 de Romanos também, Colossenses 2, versículo 20, e o capítulo 3, versículo 3. O próximo termo é justificados do pecado. Isso está em Romanos 6, versículo 7, que diz: porque aquele que está morto está justificado do pecado. Na morte de Cristo, tivemos um desligamento judicial honroso de nossas relações com o antigo mestre, pecado. E, portanto, não podemos ser acusados de pecados, de vontade própria, concupiscência e etc. Porque tudo isso não pode ser cobrado de um homem morto. O próximo termo é morto para o pecado. Isso está em Romanos 7, versículo 8. E diz: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Uma pessoa que não tem consciência e atividade da sua natureza pecaminosa
porque está totalmente identificada com ela e, portanto, é levada inconscientemente por sua força. O próximo termo é a lei do pecado. Isso a gente vê em Romanos 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Um princípio universal que opera na natureza pecaminosa de todos os homens que faz com que ele se mova de acordo com seus apetites e desejos. Próximo termo é morto por causa do pecado. Romanos 8, versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Os membros de nossos corpos são desprovidos desprovidos de poder ao aplicar-se na prática os princípios da libertação. E o último termo é morto em pecados. Efésios 2, versículo 1. Diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em pecados, pecadores perdidos, sem a vida divina, vivendo suas vidas em busca de seus desejos e ambições pecaminosas, separados de Deus. Se os irmãos quiserem comentar alguma coisa, fique à vontade. Não havendo comentário, a gente pode pular para o próximo tema, né?
O próximo tema é resumo dos pares contrastantes. Duas cabeças de raças, Adão e Cristo. A gente vê isso no capítulo 5, do versículo 12 ao 21. É do versículo 12, Dal, não? Opa, deixa eu voltar aqui. Diz assim: pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos, os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abandonou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque, se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Aí ele continua: pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Dois mestres, que é o pecado e justiça. Está no capítulo 6, do versículo 1 ao 23. Jorge,
Você quer que eu leia essa parte aí? Você dá uma descansada? Não, tá Tá tranquilo. tranquilo? Tá. Então pronto, beleza. E diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estávamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai. Assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em sua concupiscência. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas a, mas a graça, mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque, quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhereis, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E outro ponto que o irmão cita aqui é dois maridos, que é a lei e Cristo, capítulo 7, do versículo 1 ao 6.
Diz assim: Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele vive, es- está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido, será chamado adúltera, se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera, se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro, para que sejais do outro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. E o último ponto aqui é dois princípios de vida. No capítulo 8, do verso 1 ao 17. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse resto aqui não deveria estar aqui, né? E aí ele continua: Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, no qual clamamos, Abba Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, se nós somos filhos,
somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Aqui ele já faz um resumo dos capítulos que a gente já meditou, né? Creio que dá para a gente pular para o próximo tema. O que é que os irmãos acham? Oi, Jorge, você fala de novo? Desculpa aí. Aqui ele faz um resumo dos capítulos em que a gente já meditou, né? Isso. Aí creio que dá para a gente mudar para o próximo tema. O tema, próximo tema é a justiça de Deus desvendada em seus caminhos dispensacionais. Capítulo 9, versículo 11. Nos capítulo, nos capítulo 3, versículo 21, ao capítulo 8, versículo 39, tivemos a justiça de Deus declarada no Evangelho. Agora, nos capítulos 9 a 11, vemos a justiça de Deus desvendada em seus caminhos dispensacionais.
a reconciliação do Evangelho com as promessas de Deus para Israel. Esta parte da epístola trata da principal objeção que os judeus têm contra o Evangelho que Paulo pregou. Em suas mentes, sua mensagem era que Deus tinha terminado com Israel e que as promessas que ele fez a Abraão, Isaque e Jacó sobre as bênçãos da nação eram agora nulas e inválidas. E isso tudo porque Deus, por um capricho, decidiu fazer um novo começo em direção aos gentios com o Evangelho. Como isso é contrário ao que é declarado nas Escrituras do Velho Testamento, que estão repletas de promessas incondicionais em relação à bênção de Israel, os judeus naturalmente rejeitaram o Evangelho de Paulo. Os profetas de Israel retratam um dia vindouro quando essa nação será abençoada por Deus sobre o reinado de seu Messias. Muitas bênçãos terrenas lhe serão concedidas, tais como supremacia sobre as nações gentias, riqueza, vida longa e etc. A esperança de todo judeu temente a Deus é fazer parte dessa cena vindoura de glória terrena. Se fosse verdade que Deus tivesse rompido seu tratamento com Israel e agora tudo estivesse acabado para eles, então Deus teria quebrado suas promessas. Os judeus sabiam que isso era algo que Deus não poderia fazer, porque ele estaria negando a si mesmo. Hebreus 6, versículos 17 ao 18. E eles estão muito certos sobre isso. Assim, eles concluir, concluíram que o evangelho que Paulo pregava era algo espúrio e herético, e o rejeitaram completamente. Sabendo que o que ele pregava poderia ser uma pedra de tropeço para os judeus, se não fosse compreendido corretamente, Paulo se Paulo de imediato vai esclarecer isso corretamente. Nos próximos capítulos 9 a 11, ele mostra que os judeus tinham informações erradas sobre o que ensinava a respeito do evangelho e das promessas de Deus a Israel. Ele cuidadosamente explica que o evangelho da graça e da glória de Deus que ele pregava, de maneira alguma anulava, colocava de lado e nem mesmo tocava as promessas de Deus a Israel. De fato, Paulo ensinou que as promessas que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó ainda permanecem como Deus as deu, e elas serão alcançadas por Israel em um dia vindouro, em um sentido literal, o que é totalmente ortodoxo, rígido, do ponto de vista judaico. É importante entendermos isso, porque, infelizmente, há instrutores cristãos, teólogos reformados, que erroneamente ensinam um sistema de doutrina chamado teologia da substituição ou aliança, que afirma que as esperanças de Israel são nulas e inválidas, e que as promessas que Deus fez aos patriarcas não serão cumpridas para Israel em um sentido literal.
Em vez disso, nos dizem que essas promessas foram cumpridas na igreja hoje, em algum sentido espiritual. Em vista desses sérios equívocos, o ensino de Paulo, nesta parte da epístola, tem um duplo propósito hoje. Primeiramente, mostra aos judeus que as promessas de Deus a Israel não foram anuladas, nem inválidas pelo Evangelho, e assim todas elas serão cumpridas literalmente como Deus disse em sua palavra. E em segundo lugar, mostra que aqueles que absorveram a teologia reformada estão tri tristemente equivocados com tais ideias a respeito das promessas de Deus a Israel, quais seriam estarem sendo espiritualizadas na igreja. Assim, nestes próximos 3 capítulos, Paulo reconcilia o ensino do Evangelho com as promessas de Deus a Israel. Ele cita o Velho Testamento não menos que 30 vezes nessa seção da epístola. Isso mostra que estava escrevendo predominantemente para aqueles que conheciam as Escrituras, ou seja, os judeus. Ele mostra a partir da palavra de Deus que Deus não voltou atrás em sua promessa a Israel. Os irmãos estão conseguindo entender a leitura? Tá tranquilo. Que bom. Se algum irmão quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, viu? Poderíamos ler aí o capítulo, né, que mencionou. Que ele menciona 3 capítulos, não é isso? Vai ficar muito extenso não para ler? Do 9 ao 11. Capítulo 9, 10 e 11. Os versículos primeiros para a gente se basear, né? Capítulo 9 de 1, está no início do texto, né? Creio que aqui ele só faz um resumo sobre esses 3 capítulos. Aí no próximo tema ele deve começar a desenvolver o primeiro capítulo, né? Falar mais um pouco.
Olá, Jorge. Eu dei uma saída aqui, você decidiu alguma coisa? Não, não. Mas se os irmãos achar melhor, a gente passa o próximo tema, já que não houve comentário. Vamos lá. Os irmãos quiserem falar alguma coisa, podem me interromper, certo? Uma suspensão nas relações de Deus com Israel. Embora Deus não vá voltar atrás em suas promessas a Israel, as Escrituras indicam que ele temporariamente suspenderia seus tratamentos com eles e os mesmos seriam postos de lado nacionalmente por conta de sua incredulidade e rejeição de Cristo, o Messias. Isso não deveria ser uma surpresa para estudiosos das Escrituras do Velho Testamento, pois há vários lugares que indicam isso. Em Salmos 69, versículo 22 ao 28. Você vai dar tempo, Dal, de ver a referência desses versículos? O texto é muito grande? Deixa eu ver aqui. Mas você que decide aí. Se quiser, eu passo aqui o capítulo. O texto é grande. Mas qualquer coisa a gente para, né? Na metade, se der horário. Você vai querer que coloque aqui os capítulos? Pode dizer, viu? Sim, creio que seja bom, né? A gente vê onde é que tá essas referências do que está sendo falado no texto. Diz assim: torne-se a sua mesa diante dele em laço, e para a sua inteira recompensa em ruína. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam, e faze com ele com que os seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação e prenda-os o ardor da tua ira. Fique desolado o seu palácio, e não haja quem habite nas suas tendas. Pois perseguem a quem afligiste, e confessam sobre a dor daqueles a quem feristes. Acrescenta iniquidade à iniquidade deles, e não entrem na tua justiça.
sejam riscados do livro da vida e não sejam escritos com o justo. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com a inundação, e até ao fim haverá guerra, estão determinadas assolações. E ele firará o concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações irá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Agora, ajunta-te em esquadrões, ó filha de esquadrões, por se há cerco contra nós. Ferirão com a vara no queixo ao juiz de Israel. E tu, ó Belém, e tu, Belém Afrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são deste os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que a que esta de parto, tiver dado à luz. Então o resto de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Assim diz o Senhor, meu Deus, apacenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam, e não se tem por... Peraí que eu não estou conseguindo ver aqui. E não se tem por culpados, e cujos redadores dizem, louvado seja o Senhor, porque ei enriquecido, e os seus pastores não têm piedade delas. Certamente não terei mais piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor, mas eis que entregarei os homens, cada um na mão do seu companheiro, e na mão do seu rei, eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da sua mão. E eu apacentei as ovelhas da matança, as pobres
ovelhas do rebanho, e tomei para mim 2 varas. A uma chamei Suavidade, e a outra chamei Laços, e apacentei as ovelhas. E destruí os 3 pastores no mês, porque se angustiou deles a minha alma, e também a sua alma teve fáscios de mim. E eu disse: não vos apacentarei mais. O que morrer, morra, e o que for destruído seja, e as que restarem comam cada uma a carne da sua companheira. E tomei a minha vara, Suavidade, e a quebrei para desfazer o meu concerto, que tinha estabelecido com todos estes povos. E foi quebrado naquele dia, e conheceram assim os pobres do rebanho, que me aguardavam, que isto era a palavra do Senhor. E eu disse-lhes: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não deixa-o. E pensaram e pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. O Senhor, pois, me disse: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a minha segunda vara, laços para romper a irmandade entre Judá e Israel. Há tipos também, há tipos também que também indicam isso em José, Moisés, Davi e etc. Gênesis 37, Êxodo do capítulo 2, 1 Samuel, capítulo 17, há também profecias que indicam que depois que os judeus passarem, me perdi aqui agora. Ah, há também profecias que indicam que depois que os judeus passarem por um tempo de angústia, ainda por vir. Deuteronômio 9, 27, capítulo 12, versículo 1, Jeremias 30, versículo 7 e Malaquias 5, 3. Deus voltará a tratar com eles, quando então um remanescente da nação irá se arrepender e receberá o Senhor Jesus como seu Messias, e depois será abençoado em seu reino milenar. Contudo, as Escrituras não dizem que esta bênção vindoura para a nação de Israel, que será o cumprimento das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, será a porção de todo israelita. Muitos deles se mostrarão fiéis e perderão esta bênção nacional. Salmos 135, 14, Ezequiel 11, 9 a 10, capítulo 20, versículo 38, Deuteronômio 12, 2, AM, não lembro o que é, 9, de 9 a 10. Esse DN é Daniel. AM, Entendi, ADN é Daniel. Daniel, né?
Zacarias 13, 8 a 9, etc. Fazer um comentário rapidamente, mano. Pode ser? Sim, fique à vontade, irmão. Então, até o final do capítulo 8, o apóstolo Paulo ele estava trazendo verdade doutrinal acerca da questão da justiça de Deus e manifestando também o evangelho, falando do evangelho, falando da libertação do poder do pecado, mas agora ele está entrando na verdade dispensacional. E ele está falando que Deus deixou Israel de lado, mas isso não durará para sempre. Ele voltará a tratar com o remanescente desse povo. E esse povo será novamente estabelecido como nação no milênio. E será posto por cabeça e não por cauda, como fala nas profecias também. E as outras nações, eles, como fala nas escrituras, pegarão nas vestes dos judeus e dos israelitas e pedirão para conhecer esse Senhor, que é o nosso Senhor. E a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas, né, cobrem o mar. Então, todo esse tempo que Israel ficou fora e deixou de ser o testemunho de Deus como nação na terra, é algo também que hoje a igreja está passando. Às vezes, muitos pensam que denominacionais e o testemunho cristão está na melhor fase. É um tempo de muita abastança, de avivamento. Muitos pensam isso nas denominações. Mas, na verdade, nós estamos passando por uma ruína do testemunho cristão, em que a cristandade como um todo foi deixada de lado. E o Senhor está do lado de fora. E o Senhor está do lado de fora, seguindo um remanescente em figura, com aqueles que ele tem reunido para o seu nome, ao seu nome, fora do arraial, levando seu vitupério em figura também, lembrando de Hebreus 13. Então, tudo isso vai tomando forma, tomando corpo e revelando o porquê que Deus permitiu tantas coisas no Antigo Testamento, tantos personagens, tantas histórias, tantas figuras, foram tantas figuras representando o que realmente o que ele iria fazer e já está fazendo, dispensacionalmente falando, né, no tempo que nós estamos agora, né, e no modo, né, no mandato que Deus está tratando hoje. Então é precioso demais a gente enxergar isso, essas figuras, como o irmão leu Salmo, Daniel, Miqueias e Zacarias, e também ali é mencionado acerca de José em figura, Moisés, Davi. Imagina, né, José, ele foi traído pelos seus próprios irmãos, né? O Senhor Jesus veio para o que era o seu e os seus não receberam. José foi vendido como escravo. O Senhor Jesus, como foi lido lá, ele foi vendido por, né, deram um preço para o Senhor, 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo. Então, todas essas coisas a gente vai vendo o porquê que Deus permitiu tantas figuras, o porquê que Deus permitiu tudo isso, tudo para nós entendermos que a Escritura toda aponta para Cristo. O assunto principal, a pessoa principal, o objetivo principal de Deus é enaltecer, é exaltar o seu Filho, sobre tudo e sobre todos aqui nessa terra. E Ele está fazendo e fará isso.
Na presença desse Senhor, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. E nós, irmãos, nessa atual dispensação, temos um privilégio imenso de fazermos parte da igreja, que é a noiva de Cristo, que estará para Ele, junto dele para sempre. Nós temos um privilégio imenso de saber que temos essa promessa única família, da grande família de Deus. Deus terá muitas famílias no céu que compreendem a grande família de Deus, e a única destas famílias nos céus que tem a promessa de estar para sempre, eternamente com o Senhor, é a igreja, e nós fazemos parte disso. Então, que privilégio imenso que nós temos, e que precioso a gente poder ver que toda essa história não é em vão, tudo vai se cumprir, tudo vai acontecer porque Deus assim o determinou. E, irmãos, às vezes, para nós cristãos, muitas vezes a gente fala disso e a gente se emociona, e nosso coração se enche de gozo, e a gente consegue perceber e enxergar essas coisas, uma facilidade imensa por graça e misericórdia do Senhor e pelo Espírito Santo que habita em nós. Mas os outros, irmãos, os incrédulos, eles nos veem como loucos. Eles não enxergam essas coisas, eles não contemplam isso. Mas nós somos privilegiadíssimos também de podermos enxergar todas essas coisas. E isso tudo é graça e misericórdia do Senhor. Então, precioso saber dessas verdades dispensacionais. O apóstolo Paulo vai desenvolver esse assunto e vai falar da soberania de Deus, esse capítulo 9 de Romanos, e vai seguir também com outros assuntos posteriormente. Creio que até aqui já tá bom, né, irmão? Os irmãos aí, conta do horário, que já são 9h34. O que é que os irmãos acham? Ou se algum irmão tiver algum comentário ainda, ou pergunta. Próxima semana a gente continua a partir daí. Os ensinamentos de Paulo no Novo Testamento.